Capítulo 5 do livro de Zacarias vai dizer assim: E voltei a levantar os olhos e olhei, e eis um rolo que voava. E me disse: O que vês? E respondi: Vejo um rolo que voa, de 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. E disse-me então: Esta é a maldição que sairá sobre a face de toda a terra, porque todo aquele que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e todo aquele que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. E eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá, até as suas madeiras e as suas pedras. E saiu aquele anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: O que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. Além disso, disse: Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: Esta é a impiedade. E a jogou dentro do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca do efa. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíam e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e os céus. E então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde elas levam o efa? E ele me respondeu: Para que lhe seja edificada uma casa na terra de Sinar. Quando estiver preparada, ele será posto ali sobre a sua própria base. O capítulo 5 do livro de Zacarias vai falar sobre a visão do rolo voador. Isso significa uma realidade de um pergaminho. Esse rolo que voava estava representando a chegada do juízo, que caracterizará na grande tribulação. Então, esse rolo voador, Zacarias estava olhando e via ele se abrindo para julgar as nações. E quando o anjo fala que aquele rolo significa a maldição que sairá de toda a terra. Porque quando se é revelada a verdade, aí nós observamos o pecado. Então, esse rolo estava simbolizando sobre furtar e sobre jurar falsamente. O que é furtar? Furtar é quando alguém pega algo que não é dele. É quando alguém faz algo que não é por ele, que não é dele. É quando alguém pega algo que foi sacrifício de outra pessoa. E o jurar falsamente é prometer algo que não vai cumprir. Então, esses dois pecados estava sendo revelado para Zacarias. E por isso Zacarias viu como um rolo e disse que o ladrão entra na casa do que jurar falsamente pelo nome de Deus. Então vai se consumir as madeiras, as pedras serão consumidos. Porque essa é a ira de Deus. Porque o mundo esqueceu-se de Deus. O mundo esqueceu
de praticar as obras de Deus. O mundo foi para falsas religiões. O mundo ouviu o anticristo. O mundo se consumirá diante dessa grande tribulação. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nós sabemos sim que temos o pecado como o nosso adversário. Mas nós precisamos compreender que quando nós observamos o pecado, nós precisamos fugir dele. Nós precisamos rejeitar o pecado. Nós precisamos ser instruídos sobre o pecado. Porque muitas vezes parece que uma simples coisa é nada e para Deus é muito. Porque o pecado, ele é pecado, independente se é um pecado grande, um pecado pequeno, claro que tem pesos e medidas para cada um. Mas nós precisamos entender que a visão de Zacarias quanto ao furto e quanto ao jurar falsamente, primeiramente que nós devemos tomar muito cuidado quando nós juramos em nome do Senhor. Quando nós fazemos um juramento diante de Deus, nós precisamos ter consciência de que nós não estamos jurando ou prometendo ou fazendo votos a homens, mas nós estamos fazendo a Deus. Nós esquecemos os votos que fazemos, nós esquecemos os juramentos que fazemos, nós esquecemos daquilo que prometemos ao Senhor. Mas o Senhor, ele não se esquece. Porque o Senhor, ele é santo. E é muito melhor que nós entremos diante de Deus e perguntemos a Deus qual é a vontade dele, do que nós jurarmos algo a Deus e não conseguirmos cumprir. Porque muitas vezes parece que vai dar tudo certo. Parece que você vai suportar. E muitas vezes nós não suportamos. Muitas vezes não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então nós temos que ter discernimento espiritual e entender e falar com Deus. Senhor, eu jurei aqui, eu te prometi ali, eu falei que ia fazer isso, eu fiz um voto e eu não consegui cumprir por causa da minha fraqueza, por causa da minha limitação, porque somos limitados, porque nós somos falhos, porque as nossas forças não vêm de nós, a nossa força vem do Senhor. E quando nós entendemos que a nossa força vem do Senhor, nós entendemos que a nossa palavra, ela não volta vazia. E quando a nossa palavra não volta vazia, a nossa palavra, ela precisa se cumprir. A nossa palavra, ela precisa estar alicerçada. Mas nós precisamos entender que há um limite para todas as coisas e que Deus que faz esse limite. E muitas vezes parece que é e muitas vezes não é. Porque Deus, ele não se agrada daquele que volta atrás com a sua palavra. Mas nós precisamos ter discernimento e entender aquilo que o Senhor dá a resposta para nós. Porque muitas vezes fazemos planos, nós fazemos projetos, nós entramos dentro de planos, de projetos, mas nós precisamos saber se é da vontade de Deus. E quando eu sei que é da vontade de Deus? Quando está prosperando, quando está evoluindo, quando está avançando. Porque quando não está, não é projeto de Deus. Então nós precisamos entender todas as coisas que Deus está fazendo. E precisamos levantar os nossos olhos e entender, assim como Zacarias viu, que significa a visão que Deus estava preparando ele para que ele pudesse escrever e para que ele pudesse profetizar. Então, depois da visão do rolo, referente a esses dois pecados, o de jurar falsamente e o de furtar, ele também tem outra visão que é de um efa. O efa é uma medida seca. E os 6, que significa 26 litros, que significa representa 6 galões, é o número de homem. Portanto, é o número da imperfeição, é do que está incompleto.
Então, quando nós entendemos que o número 6, essa visão do Efa, é referente à impureza, significa que o 6 é a imperfeição que nós temos. O número do homem é o número 6 e o número 7 é o número da perfeição. Então, quando nós estamos no número 6, nós estamos entendendo que a impureza e a infidelidade da mentira, dos juramentos falsos, significa a iniquidade. Representa o quê? Uma falsa religião. A religião, ela difere da religiosidade. Existem religiosos e existe a religião. A religião é tudo que é espiritual, é a espiritualidade. E o que nós devemos focar é na espiritualidade. Porque se nós focarmos na religião, nós estamos focando no homem. Porque o homem tem suas doutrinas. O homem faz doutrinas diferentes das doutrinas da lei de Deus. Então toda a doutrina do homem é pecaminosa. Mas toda religião, toda espiritualidade focada na lei de Deus, ela produz bons frutos. Então, o que Deus estava mostrando para o profeta Zacarias é que quando nós olhamos para o homem, olhamos para a mulher, porque ele teve uma visão de uma mulher que estava no meio desse efa, e esse efa significa uma medida seca. Essa mulher estava no meio dessa medida seca, que significa a impureza, a mentira, a infidelidade, a iniquidade. E quando nós observamos essa mulher diante da impureza, diante da mentira, diante da infidelidade, nós estamos representando ela como uma falsa religião. E quando Zacarias ouve a voz que diz que esta mulher representa a impiedade. O que é impiedade? É a rebelião do homem contra Deus. São as falsas religiões do mundo que muitas vezes prega algo que não é verdadeiro. Algo que se faz um esforço contra Cristo. Porque quando nós entendemos e falamos sobre o anticristo, o que é o anti? É tudo que é contra Cristo. O que Cristo pregava? Cristo pregava o amor, Cristo pregava a cura, a libertação. E o anticristo é tudo que é contra Cristo. É tudo que é contra os princípios que Jesus pregava. E depois ele levanta os olhos e vê duas mulheres com asas como de cegonhas e levantaram esse efa, que é essa medida seca entre a terra e o céu. Nesse caso, essa representação traz o vento que vai fazer com que muitos possam entender os ataques do anticristo. Muitos podem entender como os religiosos atuam. E quando entendermos sobre esses ataques, nós vamos entender que vai começar a grande tribulação. Nós vamos entender sobre a Babilônia, porque viver na Babilônia é viver no mundo, é viver na imoralidade sexual, é viver nos prazeres mundanos, é viver diante de um terrorismo. Então, essa visão fala sobre essa base que vai ser levantada para que possa começar o anticristo reinar. Porque muitos olharão
e parece que tá tudo bem, parece que é um homem de paz, porque o número 6 representa o homem. O número 6 representa aquilo que está incompleto, porque nós, sem Deus, nós somos incompletos. Sem a presença de Deus, nós estamos incompletos. Sem o Espírito Santo, nós estamos incompletos. Sem essa presença, nós não estamos completos. Então, o que é a completude? É quando nós entendemos que algumas ações que nós fazemos, ela pode estar caracterizada como furto ou como um juramento falso diante de Deus. Então, é preciso nós retornarmos. É preciso nós retornarmos à presença de Deus. É preciso nós retornarmos à leitura da Bíblia, ao devocional diário, às orações, aos louvores, às meditações, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Zacarias, ele via e ele não entendia, mas ele perguntava. Então, muitas vezes, nós precisamos ter essa curiosidade de entender o que Deus está nos mostrando, o que Deus está nos revelando, o que Deus quer falar para nós. Precisamos estar atentos, vigilantes, orar em espírito e pedir ao Senhor para que possamos ser limpos, transformados e edificados para a glória do nome do nosso Deus. Que você receba essa palavra no seu coração, que o Senhor possa te edificar, que o Senhor possa te transformar de dentro para fora. E que todas as visões que Zacarias teve, que possam fazer parte da sua vida, para que você entenda a importância de ler a Bíblia e a importância de entender que quando nós confiamos no homem, nós somos malditos diante de Deus. Nós precisamos confiar somente em Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe o seu lar. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.